Quem trouxe Bíblia, dá um grito para mim. Então você que trouxe Bíblia, quero saber se você manja achar Mateus, capítulo... Ô louco, irmão, não achar Mateus é para acabar, né? Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, vamos a partir do verso 5. Mateus 6, a partir do verso 5. Antes da gente ler, como eu já disse, quando a gente voltou do retiro, o Espírito Santo vem falando muito no meu coração sobre discipulado, oração. E quem está no propósito aí dos 21 dias? Hoje é o número 20, irmão. Amanhã a gente fecha o propósito aí. Então Deus é bom demais. Pastor, o que vai acontecer amanhã? Meu irmão, nada, tá? Amanhã você vai levantar, vai vir para IBD. A não ser que Deus tenha um propósito muito grande, alguma coisa vai acontecer. Mas o propósito não é para que Deus nos dê nada. O propósito é para que Deus nos encha. Então assim, não é Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um iPhone 18, não, irmão, é para Deus nos enche mais, esse é o propósito. E isso tem queimado no meu coração, discipulado, oração. Então eu quero falar sobre oração com você. Então se prepara, meu irmão, que os próximos dias a gente vai falar sobre isso. Se no teu coração o tema oração soa como talvez hoje você vai se identificar com o que eu vou falar. Ou talvez o teu coração está, uau, oração, é isso que eu quero. Também você vai se identificar conforme a palavra. Mas eu quero te motivar, essa é a verdade, para que você aprenda que a oração é um dos pilares principais do cristão. Então vamos lá. Capítulo de número 6, versículo de número 5, eu quero que você acompanhe, fique com a sua Bíblia aberta, tá? Não feche ela depois da leitura. O texto diz assim: quando vocês orarem, palavras de Jesus, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Ao orar, não repita frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa, chamada casa de oração. O lugar onde o Senhor nos chama para nos reunirmos como igreja, como corpo, para adorar ao Senhor. E a tua palavra diz que é aqui que o Senhor ordena a bênção, é aqui que o Senhor fala conosco, na nossa casa também, mas é aqui que nós nos reunimos para exaltar o Senhor em uma só voz. Por isso eu te peço, Deus, diante dessa palavra, nos ajude a compreender o que o Senhor tem para o nosso coração.
Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós, porque o Senhor quer fazer algo em nós. E eu sei, Deus, que se o nosso coração estiver alinhado com o Senhor nessa noite, a nossa mente estiver aberta para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor Jesus, o Senhor vai nos levar para essa geração aí fora. O Senhor vai nos levar a um lugar onde o Senhor tem preparado para nós, para cumprir com o propósito que o Senhor tem para a nossa história. Por isso eu te peço nessa noite, e creio que o Senhor assim fará na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Esse é o nosso primeiro episódio da série, e meu irmão, eu não posso deixar de dar essa introdução antes da gente entrar realmente de fato na oração do Pai Nosso, porque ela é a base de toda a oração. Então, para dar essa introdução, o título da mensagem de hoje é Separando Discípulos da Multidão. A Bia está rápida, hein? Estamos alinhados. Eu sei que você me odeia por isso, mas diga: separando discípulos da multidão. Agora você vai virar para quem está do seu lado e vai repetir isso, porque ele não entendeu ainda a mensagem. Separando discípulos da multidão. Pergunta se ele entendeu agora. Fez cara de ué ou fez cara de não? Entendi. Como eu disse, meu irmão, há 3 pilares importantíssimos para um cristão. Presta atenção nisso. 3 pilares são importantíssimos na tua vida, para que você se mantenha em pé na presença de Deus, para que você se mantenha com a fé pegando fogo, com a sua fé acesa, com a sua fé em Deus. E os 3 pilares são Bíblia, vamos lá, junto comigo, Bíblia, oração e... a gente fala Netflix, né? Bíblia, café e resenha. Pronto, é esses 3 pilares. Mentira que vocês falaram isso aí, gente. Mentira. Jesus. Tinha que ser corintiano, né? Mas Bíblia, oração e jejum são 3 pilares importantíssimos para você como cristão. Pastor, eu sou um cristão verdadeiro. Você precisa ter esses 3 pilares na tua vida. Pastor, eu não tenho. Então você pode estar assim um cristão meio manco. Você precisa ser verdadeiro, totalmente. Esses 3 pilares é o que norteia a nossa vida. E eu quero começar essa série falando sobre isso e sobre oração. Na verdade, eu quero usar apenas o pilar da oração nessa primeira série que a gente vai começar. O modelo que Jesus nos apresenta, isso é muito importante. A minha intenção com você hoje nessa série é te levar num nível mais profundo de oração, irmão. Porque deixa eu falar, isso é uma pergunta retórica, você não responde, tá? Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você fala com Deus? Talvez o teu tempo com Deus é tão curto, mas tão curto, que dá tempo de um oi, tudo bem. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua assim, ó? Você está correndo, você só... Ô, velho, como é que você está? Você está bom? A família, está tudo bem? Está tudo em paz? Tudo caminhando? Glória a Deus, estamos juntos, hein? Talvez a tua oração com Deus é essa. Deus, estamos juntos, hein? O Senhor é Deus, aleluia. Jesus está falando mais um pouco. Então, quanto tempo você tem gastado com esse pilar tão importante que é a oração? Então deixa eu falar algo para você. Eu preciso começar pela introdução falando que existe discípulos e existe multidão. Sabe por quê? Porque oração não é coisa de multidão. Oração é coisa de discípulo. Meu irmão, multidão não ora. Presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. Multidão não ora. Quem ora é discípulo. Quem entende esse papel importante é discípulo. Multidão, meu irmão, onde o vento está soprando? Discípulo, para onde Cristo está mandando? Então há uma diferença muito grande. Eu quero apresentar essas diferenças para você, porque você precisa entender onde você está hoje, irmão. Se você está diante de Jesus pedindo pão e peixe, ou se você está diante de Jesus falando: eu quero a presença, eu quero Cristo, eu quero o que Ele é, e não o que Ele pode fazer somente. Eu quero o que Ele é. Porque multidão quer pão, irmão. Multidão só fome, é fome o dia inteiro.
Fome, sabe? Menino quando está crescendo, as lombrigas come qualquer coisa o dia inteiro, arrebenta com a compra da mãe em 3 dias. Multidão, irmão. Discípulo não. Discípulo está procurando provisão, para ele ser a provisão. Onde está o pão para mim? Dá para a multidão. Onde está o peixe para que eu dê para a multidão? Porque ele entende o papel dele. Discípulo, irmão, está no meio, entre Jesus e a multidão. Ele entende o papel dele. Ele entende o que ele tem que fazer. A multidão está de mão aberta. O discípulo é quem está para oferecer. E nós vamos entender hoje o que Jesus quer nos ensinar. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e eu vou falar muito sobre isso hoje, presta atenção. Multidão, que é as mãos de Jesus. Discípulo, que é os pés. Pastor, não entendi. Multidão, que é o que as mãos podem fazer. O que Jesus tem para mim? Discípulo, não, eu não quero o que Jesus tem para me dar. Eu quero estar aos pés de Jesus, que é aos pés de Jesus que eu preciso estar. Então você precisa entender hoje que ou você vai ficar esperando as mãos, ou você vai estar aos pés. Em algum lugar você tem que estar. E deixa eu falar algo para você. Quem está aos pés, uma hora recebe da mão também. Mas você precisa ter tempo gasto aos pés de Jesus para receber na hora certa. Vamos para dentro do texto, vamos juntos. Então, há apenas 2 públicos. Deixa eu falar algo para você. No início do ministério de Jesus, somente 2 públicos seguiam Jesus. Somente 2 figuras estavam com Jesus, desde quando ele começou o ministério dele, até quando ele morreu na cruz e subiu para o céu. Quais são os 2 povos, pastor? É a multidão e é os discípulos. Presta atenção, o tempo todo, Jesus está com os discípulos e Jesus está com a multidão. Mas Jesus faz acepção de pessoas? Não. Não, pastor, não. Jesus faz acepção de posicionamento. Jesus ama a multidão e ama os discípulos também. Mas Jesus não dá nada para a multidão a respeito do reino. Jesus não entrega chamado para a multidão. Jesus não dá missão para a multidão. Jesus dá missão para discípulo. Ama ambos. Mas Jesus está olhando e fazendo distinção, sim, de posicionamento. Ele está olhando para você e dizendo: ei, qual é o teu posicionamento? Porque baseado no teu posicionamento é a forma que eu posso te usar. Então, quanto mais posicionado como discípulo você é, maior é a chance de Deus fazer algo através da tua vida. Quanto mais posicionado diante desse mundo você é em relação a Cristo, mais difícil se torna, com certeza. Mas maior é a chance de você honrar o nome de Deus diante das pessoas. Ontem um amigo de trabalho fez aniversário. Meu irmão, vou falar um trem para você. Pode achar ruim comigo ou não, eu falo mesmo de Jesus. Tem gente que não me suporta lá, eu falo isso direto. Ontem um amigo meu lá do trabalho fez aniversário. Eu mandei assim para ele, desse jeitinho. Não é crente, não é nada. Mandei assim para ele: olha, parabéns, desejo saúde, desejo momentos felizes. Que eu mandei desse jeito para ele. Falei: desejo que você prospere também, está trabalhando, correndo atrás. Mas o meu maior desejo para você é que um dia você encontre Jesus assim como eu encontrei, e a sua felicidade seja plena. Falei: tamo junto, conte comigo. Aí ele mandou assim para mim, eu estava trabalhando de home ontem, né? Aí ele mandou assim para mim: pô, velho, meus olhos tá cheio d'água. Sabe por quê? O mundo está esperando de você um posicionamento. Não é levantar a bandeira que todo mundo quer ouvir, é levantar a bandeira que você carrega. Eu sou de Jesus. Eu sou irmão Lázaro, irmão. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Acabou, irmão. Não tem outra conversa. Então deixa eu falar algo para você, para a gente caminhar. Jesus sempre ensinava a multidão, meu irmão, com sabedoria. Orava pela multidão com muita fé. Alimentava a multidão com muito amor e curava com muito poder. Meu irmão, Jesus amava a multidão? Com certeza. Com certeza, a Bíblia vai dizer que Jesus amava a multidão. Jesus nunca cobrou a multidão de nada, porque multidão, meu irmão, é um aglomerado de pessoas em busca dos seus próprios interesses. Isso é multidão. Só para você entender, abra comigo em Marcos, rapidão.
Pula um pouquinho para frente aí. Marcos capítulo de número 5. Versículo de número 21. Olha o que o texto vai dizer. Cinco, 21. Isso aqui define muito bem multidão. Presta atenção no texto. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor na praia. Então chegou um dos seus líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Olha o 24. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Volta aqui para mim. Isso é multidão. Onde Jesus está para que Jesus faça algo para mim? Jesus está lá do outro lado da Galileia, vamos para lá. Aonde Jesus está agora para que eu possa satisfazer aquilo que eu quero? Jesus está em Cafarnaum, vamos para Cafarnaum. A multidão se move por interesse, irmão. O texto vai dizer, presta atenção, eu quero que você imagine isso comigo. A multidão apertando Jesus, os apóstolos aqui, irmão, sai, e chega para lá. Eu imagino Pedro bravo, porque Pedro era sanguíneo, já querendo dar uma cotovelada nos irmãos. Sai de perto, sai seus folgados, interesseiro. E a multidão, a gente quer, Jesus faz, Jesus me dá, Jesus, eu quero pão, eu quero peixe, eu quero milagre, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é multidão, irmão. E deixa eu falar algo para você, não se escandalize, a igreja está lotada de multidão. A igreja está cheia de multidão, buscando os seus próprios interesses, e aquilo que pode satisfazer ela no plano natural. Ela não quer nada sobrenatural, ela quer algo no plano natural. O que Deus pode me dar aqui e agora? Não, Senhor, eu quero o aqui e o agora. O Senhor pode me dar um carro, uma viagem para Disney, um namorado, namorada. Pastor, entrei no propósito aí de 21 dias, porque eu vou sair desse deserto, eu vou sair dessa solidão, não aguento mais. Multidão interessada por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Jesus pode dar. Meu irmão, não é errado, deixa eu falar algo para você. Pastor, é errado eu pedir para que Deus faça um milagre? Não, meu irmão, não é errado. Não é errado. Errado é você colocar isso na frente da presença. Então eu busco Jesus não por aquilo que Ele é, eu busco Jesus por aquilo que Ele pode me dar. Errou, você é a multidão. Você acabou de se tornar multidão, sabe por quê? Multidão é isso, sem compromisso, sem responsabilidade, sem interesse profundo, apenas desejando a mão de Jesus. O texto deixa claro, uma multidão o apertava, interessado naquilo que ele poderia fazer. Quem estava no Manasa? Eu falei exatamente sobre isso no Manasa. O texto que nós lemos no Manasa é exatamente sobre isso. A multidão está de um lado do mar. Jesus faz tudo, faz milagre, cura, faz multiplicação dos peixes, ensina. Jesus atravessa o mar. Eles vão para o outro lado atrás de Jesus. E o texto vai dizer que eles chegam lá e falam para Jesus: nossa, Senhor, viemos atrás de tu, porque o Senhor assim é tão gente fina. E Jesus vira e fala assim: eu sei bem o que vocês querem. Vocês vieram atrás de mim porque vocês têm fome. Vocês são tudo interesseiro. Na minha versão bíblica, tá? Vocês são tudo interesseiro. Multidão. E a pergunta que eu tenho para você é: você está se encaixando em tudo que eu estou falando aqui? Qual tem sido a sua oração ultimamente? Deus me dá, Deus eu quero. Se o Senhor não fizer, eu paro. Tem gente que faz isso. E que audácia, orar para Deus e falar: se o Senhor não fizer, eu paro. Que audácia de falar: se o Senhor não me dá, eu desisto da minha fé. E há pessoas assim. Meu irmão, Paulo,
vou usar um homem aqui, que abaixo de Jesus, homem, pecador como eu e você. Mas assim, Novo Testamento não tem. Paulo, ele diz: roguei 3 vezes ao Senhor, para que Ele tirasse de mim essa miséria. E o Senhor virou para mim e falou: a minha graça te basta. Cala a boca. Aí a gente vai orar a Deus e não, Senhor, se o Senhor não me der um namorado, se o Senhor não, o quê? Enquanto a gente não aprender a orar direito, enquanto a gente não entender o nosso posicionamento como discípulo, a tua oração não será ouvida. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Deus não responde oração egocêntrica. Deus não responde oração que pede para si. Deus não responde oração para satisfazer os seus desejos. O único propósito de Deus responder uma oração é para que o nome dele seja glorificado. Está na Bíblia isso. Esse é o único propósito para Deus responder a tua oração. Através do que você está pedindo, o nome dele precisa ser glorificado. Então você já começa entendendo que, se você continuar como multidão, você vai passar aqui toda essa série e não vai entender a profundidade da oração e do tempo de qualidade com Deus, de busca. Deixa eu falar algo para você. Apesar de tudo isso, Jesus ainda assim andava com a multidão. Pastor, apesar da multidão ser interesseira, apesar da multidão, Jesus ainda andava com ela. Sim, Jesus amava a multidão. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que é do meio da multidão que Ele consegue tirar discípulos. Talvez você chegou na igreja, meu irmão, como multidão. Nossa, veio porque o evangelho da hipergraça te alcançou, o evangelho da prosperidade te alcançou, e um dia falaram para você que Jesus pode satisfazer os teus desejos. Só dá uma esfregadinha na lâmpada, ele sai. 3 desejos você tem. E você chegou até a casa de Deus, talvez pensando dessa forma, falando: Jesus pode dar o que eu quiser. Se Ele quiser, Ele pode mesmo, mas não é esse o propósito. Mas só que no meio do caminho, quando Jesus olha para o teu coração, encontra um coração realmente sendo transformado, um coração que quer Ele de verdade, um coração que deseja a imersão, um coração que deseja uma busca, aí Jesus te tira do meio da multidão e traz você para fora, porque é do lado de fora da multidão que você vai enxergar o propósito de Deus na tua vida. Porque, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Pastor, o que acontece comigo quando eu saio da multidão e me transformo em um discípulo? Meu irmão, você para de olhar para as mãos de Jesus e começa a olhar para os pés. Quando você sai do meio da multidão, você passa a não mais considerar a tua vida como algo valioso, porque o propósito da cruz é mais importante do que a tua história. Deixa eu falar algo para você. John Piper fala uma frase extraordinária. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: ó, tire de mim as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia, porque eu consigo chegar no céu sem andar, mas eu não consigo chegar sem a palavra de Deus. Para você ser um discípulo de verdade, você precisa chegar neste nível. Ei Deus, eu não quero suas mãos, eu não quero o que o Senhor tem para me dar, apesar do Senhor ter algo para me dar, eu quero somente a presença. Eu quero gastar tempo aqui. Meu irmão, você já orou que nem o salmista? Assim, ó, de deleitar diante do Senhor e falar assim: Deus, tu és belo, os teus olhos são como chamas de fogo, a coisa mais linda brilhando. Na tua coxa está escrita a coisa mais maravilhosa do mundo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na tua cabeça tem uma coroa linda, Deus, e que brilha demais. E só de ouvir o teu nome eu arrepio. Só de ouvir Jesus, nossa, minhas pernas tremem. Só de falar em Deus, eu já... Meu irmão, você já se sentiu assim na presença dele? Você é um discípulo.
preocupado com a presença. Quem está diante de mim? Jesus. Acabou, sai daqui, apaga a luz, sai todo mundo. Sua mãe abre a porta, você fala, fecha a porta, pelo amor de Deus. Chega alguém, está chamando o portão, manda calar a boca, manda embora. Não dá agora. Mas a gente é assim, eu vou orar. Tocou o WhatsApp, vamos comer o lanche? Depois eu oro, tá Deus, já volto. Deus está falando, poxa, esse era o momento. A gente ia gastar um tempo junto, E aí a gente depois quer queimar, quer ter lenha. Meu irmão, não tem lenha para multidão. Não tem lenha para multidão. Lenha para discípulo. O pastor pregou no nosso retiro lá, pastor Rodolfo. Ei, o fogo é de Deus, mas fazer a chama permanecer acesa é o nosso papel. Coloca lenha todo dia. Discípulo, põe lenha todo dia. Para a gente caminhar para o fim, deixa eu falar algo para você, meu irmão. Multidão não tem compaixão, não tem amor, não tem cuidado. Multidão não tem. Porque a multidão não consegue enxergar de forma ampla. Deixa eu falar algo para você. A história vai dizer que Jesus está passando pelo caminho. E de repente há uma multidão atrás de Jesus. E um homem sentado à beira do caminho. Sem conseguir enxergar nada. Começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que a multidão vira para ele e diz, cala tua boca. Para de ficar gritando. Você não está vendo que você está perturbando, não? Você não está vendo que tem um monte de gente precisando de alguma coisa também? Você não está vendo que você não é o único necessitado aqui? Fica quieto no seu lugar. Multidão não tem sensibilidade. Multidão não está preocupado com a dor de quem está do lado. Qual foi a última vez que você se preocupou com a dor do seu irmão que está aí do seu lado? Qual foi a última vez que saiu da sua boca sincera, assim, de forma sincera, como você está? Está tudo bem? Sem ser aquele automático de tudo bem? De forma sincera, uma preocupação com a vida do outro. Qual foi a última vez que você parou de olhar para o teu umbigo e passou a enxergar a vida do teu irmão? Porque multidão manda Bartimeu calar a boca. Porque multidão fala assim, tem muita gente precisando, cala a tua boca, você é só mais um. Mas o exemplo que nós devemos seguir é da multidão ou de Jesus? De Jesus. Jesus para e diz, traga-o aqui. Então deixa eu falar algo para você. Essa pessoa que está do seu lado, talvez venha passando lutas, dificuldades, talvez um início de crise de ansiedade, um início de uma depressão, um início de um afogamento em sentimentos, e você não tem se preocupado com isso. Isso não é corpo de Cristo. Deixa eu te explicar algo. Sabe a diferença de união para unidade? Unidade é a igreja. União são pessoas em busca de um propósito momentâneo. Só para você entender o exemplo. Se eu pegar um saco de laranja, cheio de laranja, abrir esse saco numa descida e soltar, o que vai acontecer? Cada uma vai para um canto. Sabe o que é unidade? Eu pego esse saco de laranja, eu solto ele na descida, e elas rolam todas juntas, nenhuma se solta. Porque o propósito é o mesmo, o caminho é o mesmo, o foco é o mesmo. União te junta para um tempo, propósito não, unidade não. Te junta para um foco e um propósito que Deus tem. Então talvez você tenha sido união. Vem aqui, aglomera, glória a Deus, ora, bate palma, louva. E quando vai embora, você é uma laranja sozinha. Você não tem um propósito. Multidão, cada um segue seu caminho, cada um faz o que quer, cada um é o que quer. O que é discípulo, pastor? Discípulo é unidade. Nós vamos caminhar junto, nós vamos andar junto. Seu problema é meu problema, tua dor é minha dor, tua felicidade é a minha felicidade. Nós vamos caminhar junto. Meu irmão, eu vou contar um dos seus medidores para você saber se você realmente se tornou um discípulo de Jesus. Por incrível que pareça, um dos medidores para saber se você é um discípulo de Jesus
é quando alguém próximo a você, e eu não estou falando alguém que você ama muito, não estou falando pai, mãe, não, estou falando alguém próximo de você, que às vezes você se sente até meio assim perto dela, e essa pessoa prospera, ganha alguma coisa que você não tem, que você queria. É nesse momento que o teu coração ou vai te denunciar, ou vai te mostrar que você já entendeu o que é ser um discípulo. Porque chorar com os que choram é muito fácil, irmão. Muita gente acha que chorar com os que choram é a parte mais difícil. Meu irmão, difícil consolar quem está pior que você? É difícil. A pessoa está arrebentada, sem nada, quebrou, está desempregada. Ué, que dificuldade que tem de eu chegar e dar um abraço e falar: nossa, estamos juntos. Que dificuldade tem nisso? Difícil? Difícil é a pessoa chegar em você e falar assim: ó, estou prosperando, hein? Estou tirando 10 pau por mês. Você fala: meus 1.200. Aí é nesse momento que o seu coração te denuncia, porque por fora você pode até dar um dia, né? Poxa, que bacana, que legal, que Deus continue te abençoando, olha, prosperando ainda mais. Nossa, Senhor, por que com ele e não comigo? Se alegrar com os que se alegram. Meu irmão, aprenda isso. Discípulo se alegra com a felicidade do outro. Pastor, você não vai acreditar, eu ganhei um carro. Meu irmão, você ganhou um carro? Não é só Deus. É só Deus, vamos celebrar, vamos encher de gente, vamos comer um lanche. Bora, vamos comemorar, que Deus te deu um carro. Glória a Deus por isso. E o seu, pastor? Eu não preciso disso, eu já estou satisfeito. O discípulo não precisa de nada para estar satisfeito. O discípulo só precisa da presença. Para a gente caminhar para o fim. Pastor, e o discípulo? Deixa eu falar algo para você, eu estou terminando aqui, eu quero até chamar o louvor já. Vem para cá, presta atenção em mim aqui. O discípulo é aquele que Jesus tira do meio da multidão. Presta atenção, Jesus olhou para você e falou assim: o coração dele já não é mais um coração que pede, o coração dela já não é mais um coração que quer. Não, eu estou enxergando que ele ama a minha presença. Eu estou enxergando que ela ama a minha presença. Eu não preciso fazer mais nada. Ela quer a minha presença simplesmente. Ela quer um tempo de qualidade comigo, sem eu fazer nada por ela, sem eu dar nada a ela. Deixa eu falar algo para você. É nesse momento que Deus te tira da multidão. E quando você sai da multidão e olha por fora da multidão, é a partir desse momento que você vai conseguir amar a multidão como Jesus amou. Porque dentro da multidão você não tem uma visão ampla do que Cristo quer fazer. É só quando você sai da multidão que você olha e você consegue ter compaixão como Jesus teve compaixão. A Bíblia diz que, num certo momento, eu não vou lembrar agora, se é em João 14, que Jesus olha para a multidão desesperada atrás dele, e o texto diz que Jesus se compadeceu. Jesus teve, sabe, aquele sentimento de: nossa, eu preciso amá-los, eu preciso, sabe, fazer algo por eles. E é esse sentimento que precisa queimar no teu coração. Quando você sai da multidão, você entende o propósito da oração, porque o propósito da oração não é pedir, mas é interceder. O propósito da oração não é me satisfazer, mas é ter mais de Deus. O propósito da oração não é adquirir nenhum bem. O propósito da oração é ser cheio de Deus e pedir para que o meu irmão seja alcançado pelo Senhor. Multidão pede, discípulo intercede. Multidão deseja as mãos, discípulo só quer os pés. Você tem duas opções nessa noite. Pastor, eu quero ser multidão. Meu irmão, Cristo vai continuar te amando, Ele vai continuar te envolvendo. Fica tranquilo, Ele não vai te abandonar não. Só que Ele nunca vai entregar nas tuas mãos o que Ele tem de mais precioso,
os propósitos, os planos, os projetos do reino de Deus. Não, porque isso não é para a multidão. Pastor, eu quero ser discípulo. Glória a Deus, se prepare. Como? Terceiro pilar: oração, palavra, jejum. Pastor, eu quero que Deus me usa. Se posicione, porque Deus não vai fazer distinção de pessoas. Ele não vai fazer distinção de multidão como pessoa e discípulo como pessoa. Ele ama a todos. Mas quando Ele precisar usar alguém, Ele vai olhar para a multidão e vai falar: não é você. Discípulo, vem para cá, que eu tenho uma missão para o teu coração. Se coloque de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Eu não sei se você se encaixou no que eu comecei falando. Eu não sei se você se encaixa como multidão. Pastor, eu acho que hoje eu sou multidão. Eu tenho orado assim, só pedindo, Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus eu quero. Ah, Deus, mas pastor, eu não quero mais não. Eu hoje entendi, eu quero ser discípulo. Meu irmão, a gente vai ainda gastar muito tempo, investir muito tempo falando sobre oração. A série está só começando. Mas uma coisa você precisa entender, que não dá para você cair para dentro dessa série e querer ser alguém de oração, alguém que busca a presença do Senhor, sendo multidão. Você precisa se posicionar como discípulo. Deus vai fazer as coisas na tua vida. Tudo é no tempo dEle, tudo é da forma dEle. Mas quando você alinhar o teu coração com o coração dEle. Eu queria só que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós vamos cantar uma canção aqui que fala muito sobre o que a gente falou aqui hoje. Na verdade é só um trecho de uma música, não é nem uma canção. Eu quero que você cante junto conosco, só para que você entenda que você precisa se posicionar nessa noite diante de Jesus. Com os seus olhos fechados, enquanto nós cantamos, meu irmão, deixa o Espírito Santo te levar a este lugar de posição. Deixa Ele te tirar do meio da multidão. Deixa Ele colocar em você uma responsabilidade de discípulo. Porque a multidão quer as mãos, mas nós queremos os pés de Jesus. E essa canção diz assim, muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés.